Fala, my friends! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula muito interessante e importante, que é a aula de transliteração. Nós vamos ver aqui alguns detalhes que vão fazer com que você não erre na transliteração e também nós vamos trazer uma abordagem aqui que nós entendemos ser a melhor para transliteração, principalmente para os falantes lusófonos, os que estudam a Bíblia com o português. Eu vou compartilhar aqui a tela e agora nós vamos seguir com a aula. Pessoal, é muito simples. Todo o conceito que nós precisamos ter de transliteração está nessa tabela. Essa tabela, que é a tabela do alfabeto, você pode aproveitar também e estudar o alfabeto e ver como eles são escritos em grego e como é a sua pronúncia em português. Lembrando que aqui o nome não está em grego, é o nome da pronúncia da letra em português. Então essa letra aqui, por exemplo, ela chama iota. Essa letra aqui, por exemplo, chama ro. Então eu estou colocando aqui a equivalência do português para você poder chamar, pronunciar essa letra. Ok? Como vocês podem ver, tem o nome dela e tem aqui do lado a transliteração dela. É você pegar essa tabela, não precisa decorar, mas você precisa estar com essa tabela em mãos quando você for fazer algum tipo de transliteração, tudo bem? E é simplesmente isso que nós vamos fazer. Então vamos lá para o texto grego. Nós temos aqui o texto tu Kuriou remon. Lembrando que o ditongo ou se pronuncia como se fosse u. Aqui também u. Você olhando aqui, você já vai saber que na transliteração a gente vai evitar transliterar o ou. Por que eu digo isso? Alguns gramáticos, não poucos, eles transliteram ou. A gente não vai seguir essa tendência, a gente vai seguir uma tendência de transliterar por u, como outros gramáticos fazem. Por quê? O ou é confuso. Uma vez que essa pronúncia não existe no grego, por que transliterá-la? Você vai acabar transliterando e vai pronunciar errado. Não é assim que funciona. O ideal é a gente transliterar o ou para u, tá? Então esse ditongo que você está vendo aí, ele vai ter a transliteração para a letra u do nosso português. Vamos seguir. Então, tu Kuriou remon. Tu, lá, estou transliterando com o ditongo u. O tal é o mesmo tal aqui do grego, Kuriou. Lembrando que alguns, às vezes, é raro, mas às vezes algumas pessoas transliteram esse y com o u. Mas o y, sem estar em ditongo, ele não deve ser sonorizado como a letra u do nosso português. Ele fica com um som entre o y e o u, aquela pronúncia com biquinho do francês ou do Müller em alemão, ou do buffet em francês. Então, o correto é a gente não usar o u, tá? É do jeito que a gente fez aqui. Kuriou. Se você olhar a tabela, você vai ver que o y tem aqui a sua construção para a pronúncia do y. E aqui é a explicação que eu acabei de dar. Ok? Então, fica assim. Kuriou remon. Aqui tem um espírito, então o eta não pode ser simplesmente transliterado com a letra e, porque ele é um e mais fechado. Nesse caso, ele tem que ser transliterado com o H para sonorizar a ideia de um R aqui, como se fosse house do inglês, tá bom? Então, o H na transliteração, ele não é mudo, ele sempre vai fonetizar, ele sempre vai aplicar o som gutural do R. Vamos para a próxima. Aqui nós temos essa palavra. Acusas de ho Basilius Herodes etarachete. Aqui, a palavra, de novo, tem o ditongo ou e a gente translitera por u. Aqui nenhum problema, tá? Tá muito tranquilo, seguindo a tabela lá. O de, embora tenha um acento, a gente não coloca na transliteração. Você pode até, se quiser, pronunciar, mas não coloca na transliteração. Aqui nós temos o ômicron aspirado, então temos que colocar o H, correto? Então fica ro, Basilius. Aqui, pessoal, é interessante que quando o Y ele fica em ditongo, que não seja o ômicron, aliás, com o ômicron também, mas em suma, quando ele faz parte de um ditongo, aquela pronúncia do Y, ela não funciona. Aí ele tem que realmente funcionar como a letra U. Então ficaria mais ou menos aqui iu, ok? Aqui o nome Herodes, lembrando que como tem aspiração, nós vamos ter que colocar como se fosse Herodes. Embora no português está com H, mas aqui na transliteração o H ele tem som. Então aqui é Herodes. Repare que aqui a gente colocou
o macron, que é o sinal latino para você dar uma ênfase naquela vogal, deixando ela mais alongada. Então aqui, como o ômega é uma vogal alongada, eu tenho que colocar esse sinal aqui, tá? Esse sinal diacrítico. Esse sinal indica que você não está lidando com o ômicron, mas sim com o ômega. E aqui é a mesma coisa, você tem o eta, você tem que colocar o macron para você dizer que você não está lidando com épsilon, como essa aqui, ó. Esse aqui é um épsilon, um E mais breve. Esse é um E mais alongado, como se fosse 2 vezes o E do épsilon. Então você tem que colocar esses sinais, ok? Se eles aparecerem tantas vezes na sílaba, você vai colocar tantas vezes quanto necessário. Tá? Não é como acento necessariamente que a gente tem no português, como acento agudo, grave, etc., que a gente só coloca uma vez. Aqui você pode colocar várias vezes para você indicar que aquela vogal é longa. E aqui nós temos a transliteração do eta, ra, rete. Eta, ra, rete. Aqui é interessante, tá? Que o θ ele tem o T e o H, não pode ser o tal, tá? Ele não pode ser como aqui, ó, tal. Ele tem que ter o TH. O ri, ele é transliterado com CH, mas não como em chá, como em, sei lá, aquilo que a gente fala no português como se fosse o som do X, tá? Ele tem que ser o CH como uma espécie de cre, um quezinho aqui, como se fosse o nosso que, com uma guturalzinha aqui, ó, cre, tá? Então fica etarachete, ok? Ouvindo, portanto, a tradução é: ouvindo, portanto, o rei Herodes foi tomado de espanto. Vamos lá. Voltamos aqui à tabelinha, tá? Aqui é o rei, lembra? CH. E o θ, né? Que ele faz o papel do T, mas não como o nosso T, mas como o T do inglês. Thanks, né? No caso aqui é thanks, um TH, tá? O T mesmo, mas como o nosso T, o T como a gente pronuncia, é o tal. Vamos lá. Aqui eu coloquei essa tabela para dizer que o ditongo, no caso, qualquer ditongo que nutre a letra Y, ele tem que funcionar como U. Então ele perde aquela funcionalidade dele do Y, né, como se fosse entre o Y e o U, como a gente deu o exemplo do francês. Então ele acaba fazendo com o papel do U do nosso português, tá? Essas tabelinhas nas suas mãos, fica fácil depois de você transliterar. Mesmo que você não as decore, você vai cedo ou tarde internalizar tudo que está aqui no processo de transliteração, tá bom? Um exercício bom é sempre pegar uma passagem da Bíblia do Novo Testamento, copiar num papel e depois tentar transliterar. Lembre-se, não estamos falando de tradução, estamos falando de transliteração. Aqui nós temos mais um texto. Hos dean eipe more, enojos estai eisten, geanan, tu piros. Tu piros. Olha aqui. Aqui o Y faz o papel do U, e aqui ele faz o papel do Y. Tu piros. Né? Porém, quem disser moré será responsabilizado na guerrena de fogo. Vamos ver como é que fica a transliteração? Ros, por causa do espírito áspero. Esse dean aqui é uma elisão, então eu já coloquei como que é de fato a preposição de, tá? Que a vogal cai aqui porque apareceu uma outra vogal na frente. Isso é um fenômeno do grego. Sempre que você encontra uma vogal na frente, a vogal que está aqui cai para dar espaço para essa vogal e meio que faz o papel de um apóstrofo aqui, tá? É igual o d'água no português, seria da água. A gente tira o primeiro A, coloca um apóstrofo e fala d'água. Isso era comum na língua grega, na língua latina e tudo mais. Vamos lá. An, até aqui tudo tranquilo. EP, é interessante falar porque aqui tem um iota subscrito, mas eu não coloco na transliteração e nem sequer pronuncio. Tudo bem? Esse ponto alto, eu preferi na transliteração dar o significado desse ponto alto. É que ele é 2 pontos. Porque está dizendo assim, porém, quem disser 2 pontos. Aí você vai falar o que essa pessoa iria dizer. É assim no português. Então, esse ponto alto faz o papel de 2 pontos. Muré, lembrando que ômega você tem que colocar o macron do teclado latino. Enojos, alguns podem falar enocos, tá? Eu prefiro tentar seguir essa linha do ros, tá? Enojos, que parece também que é como funciona até hoje no grego moderno. Estai, eis, ten. Aqui, como é um eta, eu tenho que colocar o macron para dizer que não é uma vogal breve, como no caso do epsilon. Aqui que está uma nova ideia aqui,
que é importante vocês entenderem da transliteração, que é essa palavra aqui, ge'enan, tá? Ela termina com ni porque ela está no acusativo. Então, por isso ge'enan. Olha lá. Ge'enan. Muitos ignoram o U e colocam só o G, tá? Por que eu não faço isso? Porque pode ser que não seja possível você conseguir compreender na pronúncia que você tem que usar como se fosse o GU, né? Como em guerra. Então, o correto, como não existe o som de J no grego, e nem no hebraico, e nem no aramaico, essas línguas originais, essas línguas semitas antigas, e o grego, que essa é uma língua, né, do proto-indo-europeu, que vem das línguas indo-europeias, elas não tinham a funcionalidade do J, como conhecemos, tá? No português. Então, o correto é você usar GU aqui, tá bom? Então, fica GU aqui e a gente pronuncia ge'enan e não ge'ena, tá? É ge'enan, ge'ena, né? Tupiros, ok? Então, aqui nós temos aqui o ge'ena de fogo. Um bom exemplo de tradução é da Bíblia Peshitta, tá? A Bíblia Peshitta tem a tradução desse jeito aqui, ó, a Bíblia Peshitta da BV Books, que disponibilizou para a gente recentemente essa Bíblia. Do que caíres na guerrena de fogo tendo os dois olhos. Aquela parte que fala, melhor arrancar um olho do que caíres na guerrena com os dois olhos. Repare que aqui, ó, lembrando que a Peshitta ela vem do aramaico, é uma tradução do aramaico, preferiu-se colocar o GU, tá? Gehaná. Gehaná. Ok? Agora aqui nós estamos lidando com a palavra parúzia, eisten parúzia, tu Kyrio. Então aqui, mais uma vez, a questão do U. Só para frisar, a gente translitera não para parousian, tá? Mas parúzia, tu Kyrio. Ok? Tudo isso está na tabela. Então, se você pegar a tabela, seguramente você vai conseguir fazer as transliterações da melhor maneira possível. Tudo bem, pessoal? Esse era o vídeo de transliteração. Tentem treinar isso aqui, tá? A melhor maneira, como eu disse, é pegar um texto do grego e escrevê-lo num papel em grego e depois transliterar. Lembrando, não estamos falando de tradução, e sim de transliteração. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. A gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos.